Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os contratos bancários. Os nossos colegas irão explicar alguns tipos de contratos bancários. Preste muita atenção para que você possa entender cada um desses contratos. O depósito bancário não tem um marco inicial na sua história. Na verdade, ele é uma derivação dos depósitos das coisas que eram realizados lá na antiguidade. Podemos afirmar que ele foi um dos responsáveis pela transformação das casas de penhores nos bancos comerciais que conhecemos até hoje devido à evolução dos bancos. O contrato de depósito bancário é tão comum que é muito razoável afirmarmos que quase todo mundo já realizou esse contrato. O contrato de depósito pode ser usado para realização de pagamentos, fazer investimentos, transferência de valores e muito mais. De acordo com Fran Martins, o conceito de depósito é, abre aspas, depósito pecuniário ou simplesmente depósito, a operação bancária segundo a qual uma pessoa entrega ao banco determinada importância em dinheiro, ficando o mesmo com a obrigação de devolvê-la no prazo e nas condições convencionadas. Fecha aspas. De acordo com a definição, nós entendemos que nesse contrato o cliente entrega certa quantia em dinheiro para o banco. Se engana quem acha que o banco ele vai guardar aquelas cédulas para depois devolver as mesmas cédulas para o cliente. Na verdade, esse contrato ele goza de uma atribuição específica, que é a da concessão do uso da coisa. Na verdade, o banco ele só está obrigado a ter como garantia o valor que foi depositado. Já que o banco não guarda as cédulas que o cliente depositou, o que será que o banco faz com esse dinheiro? Na verdade, o banco usa esse dinheiro de empréstimo para terceiros, onde usará o dinheiro do depositante, que é o seu credor, para emprestar a terceiros. Como nós já vimos, é uma característica desse contrato. Com isso, o banco consegue emprestar a juros altos, ficando com a maior parcela de lucro, enquanto o cliente que deposita o seu contrato fica com o lucro lá embaixo. Parece um contrato bem mais vantajoso para o banco. E realmente é. Na verdade, o banco ele pode fazer empréstimos a juros altíssimos. O cidadão, o credor do depósito, não consegue emprestar de forma legal o seu dinheiro com juros na mesma proporção que os bancos emprestam. Então, é sim um contrato muito vantajoso para os bancos, enquanto eles lucram, o depositante, aquele que está investindo seu dinheiro em uma poupança, na verdade, estará perdendo dinheiro, uma vez que a inflação ela é superior ao lucro que é acreditado para o cliente. Por fim, vamos analisar as características desse contrato. E, em relação à sua forma, ele pode ser simples ou de movimento. Em relação à sua titularidade, pode ser individual ou conjunto. E quanto ao termo, pode ser à vista, de aviso, a prazo fixo ou de poupança. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os contratos bancários, mais especificamente sobre os contratos de depósito bancário. Oi pessoal, meu nome é Marcelo, eu vou falar um pouco sobre um tipo de contrato bancário, que é o empréstimo, especificamente na modalidade do mútuo. Para entender melhor, é importante ler o artigo 586 do Código Civil, que diz o seguinte: o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Essa característica imprescindível do mútuo é a fungibilidade, que é aquela característica de poder restituir um bem equivalente.
Essa característica foi percebida desde o começo, quando foram criados os bancos. Quando as pessoas estavam deixando seus bens, títulos e moedas em segurança no local específico, que eram os bancos, foi percebido que esses bens, além de ter essa característica da fungibilidade, também não seriam restituídos em curto prazo. Não precisariam ser restituídos em curto prazo para os donos. Aí decidiram oferir lucro com isso. Como os bancos têm essa natureza empresarial, o mútuo que ocorre aqui vai haver o benefício para ambos os lados. De um lado, o cliente vai receber aquela quantia, o bem que está precisando naquele momento de necessidade. Em contrapartida, o banco, instituição financeira, vai ter o bem restituído em determinado tempo e também vai ter um acréscimo. Esse acréscimo é conhecido como juros remuneratórios. Ele depende basicamente de dois fatores, que é o valor que foi emprestado e o tempo para devolver. É importante citar um conceito que Sean Bloom traz sobre isso. A espécie de mútuo utilizada pelas instituições financeiras é aquela em que há incidência dos juros previamente estipulados, que poderão variar conforme a oscilação do mercado, denominado mútuo feneratício. Agora, uma breve análise crítica. É uma boa opção esse tipo de contrato, um empréstimo mútuo no meio bancário? Para entender isso, vamos ler a súmula 382 do STJ. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Isso quer dizer que os bancos não estão limitados à taxa de 12%. Isso é ruim para o cliente, porque a única limitação que há é uma questão de mercado, em que os bancos, um banco específico não pode ter uma taxa muito superior aos bancos no geral. Só que os bancos, mesmo na sua média, a taxa de mercado é muito alta, os juros. Por causa dessas taxas altíssimas, o cliente tendo outra possibilidade de arrumar a quantia que está precisando, o bem, é melhor optar por outra maneira, devido aos juros altíssimos. Obrigado. Olá, eu sou a Manuela e eu vou falar um pouco sobre os contratos de desconto bancário. Inicialmente, é importante lembrar que os contratos de desconto bancário eles são utilizados pelo banco, o descontador nessa relação jurídica, para antecipar ao seu cliente uma determinada importância nominal referente a um título de crédito que esse cliente possui de um terceiro e que ainda não venceu. Essa troca, essa relação jurídica, ela se dá mediante contrato, através da transferência da propriedade desse título para o banco, mediante endosso. Nesse contexto, o cliente, o endossatário, o cliente, ele tanto pode ser uma pessoa jurídica como uma pessoa física, contanto que ele sempre vai receber um valor menor do que o do título que transferiu, o valor do título que ele transfere ao banco. Além disso, o contrato de desconto bancário, ele possui as seguintes características. Ele é oneroso, bilateral e real. Real, porque ele possui, nessa troca, nessa relação, ele possui uma quantia em dinheiro. O descontário ele vai receber uma quantia em dinheiro, então isso torna esse contrato um contrato real. Ele é oneroso, porque dentro da relação jurídica há um benefício patrimonial por parte desse endossatário. E ele é um contrato bilateral, porque tanto o banco quanto o seu cliente, ambos vão possuir obrigações. Para facilitar a compreensão do ouvinte, eu vou lhes apresentar alguns casos práticos. Bom, o primeiro caso que eu vou apresentar aqui a vocês é o caso de Simone. Simone é dona de uma padaria e ela recebe um cheque, um título de R$800 de uma de suas clientes chamada Márcia. E Simone, por dona do próprio negócio, ela também tem dívidas com os seus fornecedores no valor de R$600. Assim,
de posse do título, ela se dirige ao banco para descontar o cheque recebido. Chegando no banco, assinando o contrato, ela recebe nessa relação, em troca dessa transferência de posse, um valor de R$ 680. Assim, ela consegue quitar o seu fornecedor, porque toda essa relação ela acontece, obviamente, antes da data do vencimento do título do cheque que Márcia lhe deu. Na data do vencimento, enquanto ela anteriormente levou R$ 680, o banco vai receber um valor integral de 800. Então, nesse caso, é possível perceber quem são os nossos sujeitos, quem são os terceiros nessas relações, nessa relação jurídica. Nesse caso, tanto Márcia é um terceiro como fornecedor, e é possível também identificar o descontador, o descontário, que seria o nosso sujeito A, Simone, e o banco, o descontador. Mas, por favor, observem o caso seguinte. No caso seguinte, nós temos a Alessandra, o nosso sujeito A, e ela recebeu também um cheque, para facilitar o entendimento, ela recebeu um cheque de um parceiro comercial, no valor de R$ 1.000. Ela vai ao banco, que tem taxas de 3% ao mês, chegando lá, recebe uma importância, já também com todas essas taxas, com todos esses juros inclusos. Por fim, ela recebe uma quantia no valor de R$ 970, e o banco, na data do vencimento, conforme acordado com a Alessandra, receberia a importância de R$ 1.000. Mas, chegando à data do vencimento, o banco não consegue sacar o valor desse cheque. O banco, no caso, ele não consegue sacar o valor do título recebido. O que acontece em situações semelhantes a essa? Nos casos em que há inadimplência do devedor, o banco ele pode simplesmente exigir, cobrar do descontário o valor desse título. Ele possui um direito de regresso contra esse indivíduo. Primeiro, porque o descontário já recebeu a quantia do banco, já recebeu uma determinada quantia do banco. E segundo, porque ele firmou um contrato com a instituição e não cumpriu com a sua obrigação. Houve assim uma quebra, um rompimento desse contrato, em virtude de não ter cumprido com a sua obrigação. Embora seja semelhante aos contratos de mútuo, porque há toda uma cessão de um título de crédito ao banco, ambos são contratos distintos. Não se deve, principalmente porque não se deve falar em cobrança do banco ao descontário antes do vencimento desse título. E eu considero o contrato de desconto bancário como um contrato vantajoso, porque, principalmente para quem tem o seu próprio negócio, o banco ele possibilita essa troca. Você tem um título de crédito, vai receber aquele valor no data do vencimento. Mas diante das dívidas que você já possui e que muitas vezes você não tem um sócio com quem dividir, você vai no banco, desconta esse título, geralmente um cheque, desconta esse cheque, e aí ele vai te dar uma importância, um valor em dinheiro que você pode utilizar para quitar todas as dívidas do seu negócio, sem precisar esperar ou procurar outros meios de resolver essa dificuldade. Ainda que seja um valor menor, geralmente um pouco menor do que o que vai ficar com o banco. Então eu acho muito vantajoso por isso, porque você não tem mais que esperar, você pode resolver aquilo em tempo hábil, deixando a propriedade do título com o banco, e o banco, quando chegar a data do vencimento, vai receber aquele valor sem que você tenha dívidas com o banco. E outro motivo que eu também considero é exatamente por ser um dos contratos mais usuais pelos bancos no mercado empresarial. Exatamente por ser algo prático. Agora eu vou passar a palavra para o próximo colega. Boa noite. A abertura de crédito é um tipo de contrato bancário típico, pois está relacionado com o crédito. E ativo, porque o banco se torna credor nesse contrato. Nesse sentido, o banco se obriga a disponibilizar um valor em dinheiro para que o adquirente possa sacar no intervalo de tempo. O principal exemplo é o cheque especial. Na abertura da conta, nós já assinamos também a abertura de crédito, que neste caso seria o cheque especial. Sendo assim, o crédito do cheque especial fica disponível na minha conta. Não vou necessariamente utilizar assim que abrir a conta. Entretanto, ele vai estar lá disponível para, no momento oportuno ou necessário,
eu utilize o crédito. E só depois que pegamos o crédito é que o banco passa a nos cobrar. Cobrar como? A depender do valor utilizado, do crédito utilizado e do tempo que vamos passar para pagar. Passarmos 12 meses para pagar, o banco vai cobrar de acordo com o tempo que passou, de juros, mora, etc. Caso o cliente não pague, o banco pode se valer da ação monitória, como aduz o artigo 1102-A do Código de Processo Civil. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Vejamos ainda a súmula número 247. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o juiz da ação monitória. Neste caso, só caberá ação monitória, pois não é título executivo, como aduz a súmula número 233. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. O título executivo deve sempre expressar uma obrigação certa, líquida e exigível. Porém, a abertura de crédito não há dívida líquida, certa ou exigível no momento da assinatura do contrato pelo cliente no banco. Nessa ocasião, surge somente a obrigação do banco em disponibilizar determinada quantia ao cliente, podendo dela, utilizar-se ou não. A antecipação bancária pode ser definida como contrato bancário, pelo qual o banco adianta certa importância pecuniária ao cliente contra uma entrega de uma garantia real do pagamento de empréstimo por parte do cliente ao banco das parcelas fixadas em contrato. O cliente se desobriga e adquire os direitos de reaver os objetos dados em garantia real. É uma operação de crédito pela qual a instituição ou banco entrega ao cliente uma determinada quantia a título de adiantamento sobre determinada atividade e mediante a constituição de uma garantia real em títulos de créditos, em mercadorias, em documentos representativos, dados em penhor mercantil e cujo valor tem relação com a soma adiantada. As formas de antecipação bancária variam de acordo com a função dos objetos sobre os quais recairá a garantia real, podendo incidir sobre mercadorias ou documentos representativos, sobre títulos de créditos representativos de mercadorias, sobre títulos de créditos em geral ou sobre direitos creditórios diversos. O contrato de antecipação bancária traz uma segurança para ambos os envolvidos. A instituição bancária irá adiantar o crédito apenas se o cliente apresentar um objeto como garantia real. Então, em caso de inadimplemento por parte do cliente, o banco irá executar algo que já está com ele, o que dá uma margem de segurança maior. O cliente, por sua vez, recebe a integralidade do crédito, devendo apenas dar um bem como garantia real, e após o pagamento daquele determinado valor antecipado, terá o direito de recuperar o bem oferecido. E o banco é obrigado a guardar a coisa dada como garantia e também a devolver quando o cliente cumprir a obrigação de pagamento. É oneroso porque traz vantagens para as partes. O banco recebe juros e correções e o cliente consegue o dinheiro sem alienar seus bens. O contrato de antecipação bancária apresenta diversas vantagens, como a baixa burocracia. O contrato de antecipação está disponível para qualquer cliente que apresentar uma garantia real. Pode ser dado como garantia diversos objetos como mercadorias, títulos de créditos em geral, títulos representativos de mercadorias, a antecipação sobre direitos, a renegociação e o realinhamento das cláusulas originais pactuadas. O contrato de antecipação bancária respeita os princípios e as normas constitucionais, obedece integralmente os preceitos do Código do Consumidor. O dinheiro concedido pelo contrato de antecipação bancária pode ser usado da forma que o devedor desejar, a sua praticidade e acessibilidade, e o banco fica obrigado a guardar e conservar o bem que foi dado como garantia. A dissolução dos bens após o cumprimento da obrigação e permite que o consumidor fique na posse direta do bem dado como garantia, enquanto aquele fica naquela indireta coisa. Direito à liquidação antecipada, se o cliente quiser fazer a efetuação do pagamento antes do vencimento do contrato.
Boa tarde, me chamo José Vinícius, sou do quinto período noturno e vou falar um pouquinho sobre como funciona o aluguel de cofres em bancos, qual o valor a ser pago e quais instituições oferecem esse tipo de serviço. Bom, o aluguel do cofre no banco ele não é regulado por nenhuma lei específica do Banco Central. Por isso, não é um serviço que vai estar em uma tabela de pacotes de serviços por seu banco. E dificilmente também você encontrará regras específicas sobre o uso de cofres bancários no Brasil. Outras questões importantes é que os bancos brasileiros que oferecem o serviço de cofres evitam divulgar esse tipo de produto por uma série de motivos. Podem atrair o interesse de ladrões, por exemplo, que podem tentar assaltar os cofres do banco. Pode ocorrer também dos interessados pelos cofres armazenarem bens ilegais ou contrabandeados e o banco ser alvo de um mandato de busca e apreensão, gerando danos à imagem da instituição. Um roubo de cofre pode prejudicar e muito a imagem de um banco perante os clientes que buscam a instituição para garantir a segurança de seus bens. O aluguel do cofre no banco, quanto é e como funciona? O aluguel de um cofre é cobrado por mês, de acordo com o tamanho do cofre que você irá usar, que você irá precisar. Os valores variam de 6% a mais de 55% do salário mínimo. Nesse valor, é recomendável que o indivíduo faça também um seguro do bem que está no cofre, para evitar dores de cabeça e possíveis problemas no futuro, caso o banco venha a ser assaltado. Porém, para fazer o seguro, a pessoa tem que declarar os itens que estão no cofre, o que nem sempre é o que os clientes do banco querem fazer, né? Porque geralmente sempre guardam joias, obras de arte muito valiosas. Quais as instituições que oferecem esse serviço? A gente pode procurar na Caixa Econômica, Banco do Brasil, o Banco Safra, Santander, Itaú. São algumas das instituições que oferecem esse tipo de serviço. E vale lembrar também que não são todas as agências que oferecem esse serviço, sendo as agências de médio ou grande porte que oferecem esse tipo de serviço, de ter um cofre à parte para os clientes. E outra informação importante é que geralmente no contrato do cofre há uma cláusula de confidencialidade sobre o conteúdo do cofre. É importante verificar essa cláusula e a relação dela com o seguro dos bens do cofre, pois uma cláusula pode, em alguns casos, anular a outra. E é isso, pessoal. Isso é só um pouco sobre aluguéis de cofres.